Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adassa e hoje eu trago para vocês a minha versão do Kiko. Já tem aqui no canal a Chiquinha e o Chaves. E hoje eu trago o Kiko atendendo a pedidos. Então vamos lá. O molde eu vou deixar na descrição do vídeo, tá certo? Vou começar fazendo a perninha. Vou emendar o tecido pele com o tecido amarelo, que é a meia. Aqui, ó, tá tecido duplo. E o tecido branco será o sapato. Então, eu vou emendar esses tênis. Eu pego o molde e marco aqui para ser a meia e aqui para começar o sapato. E vou cortar as tirinhas sobrando um pouco. Pele, meia, tem que cortar sobrando 1 centímetro para baixo e 1 para cima. E sapato. Agora eu vou emendar essas tiras. Tombo assim, direito com direito, depois costuro esse. Vou na máquina e já volto. Prontinho, já emendei. Agora eu vou juntar, eu tombo a costurinha para baixo. Se você preferir abrir as costuras também fica bom. Vou colocar assim direito com direito. Se por acaso a parte da meia não casar certinho com a outra banda, aí você passa uma costurinha mais para dentro. O importante é que case aqui certinho, a mesma largura da meia, do tecido da meia com a parte de baixo também. Agora eu vou riscar o molde. Riscar com o molde. Aqui tem uma abertura. Olhe direitinho a altura da meia, tá certo? Pra não ficar uma mais pra cima do que a outra. Vou prender com os alfinetes. Ela ficará aberto aqui no ladinho. Não costuro. E eu costuro todo o restante em cima do risco. No caso, ela fica aberta aqui e em cima. Todo o restante eu sempre encerro e começo a costura com o retrocesso. Aqui eu já costurei, recortei. Aqui essa parte fica aberta. E em cima também. Cortei próximo à costura. Agora eu desviro. Ficou assim. E para os bracinhos, a manga é preta e a mãozinha é cor da pele. Vou fazer a mesma coisa, emendar os tecidos. Coloco cor da pele, uma quantidade que caiba a mãozinha. Passo uma costura. Passei a costura. Depois que eu passei a costura emendando, eu rebati com linha branca. Passei 2 costuras rebatendo com linha branca. Ó, assim. Aí juntei. Encontro aqui costura com costura. Porque na manga do Kiko tem um detalhe branco, né? Agora eu risco. E vou costurar em cima do risco, deixando essa abertura. A parte preta eu risquei com giz de alfaiate e a parte cor da pele eu risquei com a caneta fantasma. Vou costurar em cima do risco, retrocesso no começo e no final. Costurei, recortei todo o excesso e agora eu vou desvirar. Depois que essa parte está pronta, pego o corpo, tecido preto, tecido duplo, cortei exatamente igual ao molde. E agora eu vou marcar, fazer um pique na parte de baixo. Não precisa ser nas 2 partes não, basta ser em uma, tá? E vou posicionar as perninhas. Vou passar uma costura de segurança. Eu deito ela assim pra cima. Vou deixar elas encostadinhas aqui embaixo. Vou passar uma costurinha de segurança. Passei a costura. Agora eu irei fazer a gravata. Cortei um quadrado medindo 6 por 6. Dobro assim e passo uma costura na lateral. Depois
Depois que eu passo essa costura, eu abro assim, posicionando a costura para cima. E vou fechar a parte de baixo. Depois que eu passo a costura, eu corto assim as pontinhas, que é para quando desvirar ficar o acabamento bem bonito, ficar bem pontudo. E agora eu posiciono bem aqui no meio do pescoço e também passo uma costurinha de segurança, facilita bastante. Então agora só falta a cabeça. Tecido duplo, mas se você não quiser usar o tecido duplo, você pode colocar na parte de baixo um TNT 40 da cor pele ou cor preto, tá certo? E se não quiser, pode usar o feltro. Se for usar feltro, corta apenas uma vez, nem precisa colocar forro, porque o feltro não precisa de acabamento. Eu coloco tecido duplo porque eu quero fazer um acabamento e não quero usar feltro. Então, risquei e vou costurar apenas essa parte de baixo com retrocesso no começo e no final. Depois que eu costuro, eu recorto só essa parte de baixo que eu costurei, né? Todo o excesso. Os recantos eu corto bem próximo à costura, que é para quando desvirar não ficar repuxando. E o restante eu corto no risco. Agora é só desvirar, eu passo a unha por dentro para ficar bem marcado, amasso, se você quiser passo ferro. Pronto, depois que eu desviro, pego o tecido pele que eu cortei exatamente igual ao molde e vou posicionar esse cabelinho. Lembre de olhar aqui embaixo para ficar com a mesma quantidade, bem distribuído. E agora eu vou na máquina costurar esse cabelo com uma costura reta, não é zigue-zague, eu passo costura reta, tá bom? Aqui passei a costura. Agora eu pego um tecido um pouco maior do que a cabeça, coloco assim, direito com direito, e vou costurar em toda volta com retrocesso no começo e no final. Depois é só recortar todo o excesso, próximo à costura, não tão próximo para não estourar os pontos. Se quiser usar uma tesoura de picote, você usa. Agora desvira. Vou pegar o corpo, vou fechar o corpo. Posiciona a perninha assim, que é para não prender as perninhas na hora que estiver costurando o corpo. E costura tudo com retrocesso no começo e no final. Depois que costura, aí pega a cabeça, olha onde está a gola. Essa gola tem que ficar encostado com o rosto, tá certo? Então coloca a cabeça assim por dentro. Encontra as costurinhas laterais. Você pode botar um alfinete se preferir. O rostinho, o meio do rostinho está centralizado igual com a gola. Com a gola não, com a gravata. E vou costurar aí toda a volta e vou deixar na parte de trás 2 dedinhos abertos, que é para desvirar. Retrocesso no começo e no final, tá certo? Pronto. Passei a costura e aqui, ó, a aberturinha no pescoço, 2 dedinhos na parte de trás. É por ela que eu desvio. Pronto, aqui eu passo o palito para ajeitar todos os recantos. E só falta aqui uma costurinha na perna, que é para facilitar quando ele senta, né? Não pode encher até em cima, senão fica ruim para sentar. Então, eu vou passar uma costurinha. Não tem abertura aqui no entreperna. Aqui no entreperna tem a abertura, né? Que é para onde vai colocar o enchimento. Então, acima dessa abertura, eu vou passar uma costura. Que é para o enchimento não passar, não chegar até em cima no corpo. Aqui, ó, passo a costurinha. Aqui tá a abertura, acima da abertura, a costurinha. Passei a costurinha, aqui, ó.
Pronto, veja só, a abertura ficou abaixo da costura. Então, o enchimento vai ficar dessa costura para baixo. Enchi tudo, lembre de encher bastante nos recantos para não ficar nada enrugado. Enchi os bracinhos, fechei tudo com pontos invisíveis, o pescoço, os braços, as pernas. E agora vamos prender os bracinhos. Eu vou beliscar, estou usando a linha pipa 10. Depois que eu belisco, eu venho aqui e faço um nó. E aperto aqui no bracinho. Pronto. Aí agora eu venho olha aqui, mede a altura do bracinho, né? Para o ombro não ficar encostado com a emenda da cabeça, tem que ficar um pouquinho abaixo. Passa direto para o outro lado, belisca o braço também na parte interna e volta um pouquinho ao lado de onde veio com a linha. Chegando aqui, puxa, aperta. E eu vou fazer 2 voltas em volta desse bracinho, com essa linha, para apertar bem. Recorto. Agora eu vou pegar as pontas de linha e vou fazer 2 nozinhos. Porque para ficar bem firme, essa linha é bastante resistente. Prontinho. O corpinho está pronto. Essa costurinha aqui, como eu costurei com a linha cor de pele, se ficar aparecendo, eu cubro com um lápis piloto preto. Mas pode ser com tinta de tecido. Você tira o excesso da tinta de tecido no pincel e só faz sujar aqui essa parte da costurinha que estiver aparecendo, tá bom? Para não ficar esses pontos claros. Eu prefiro costurar com a linha cor da pele. Agora vamos à gola. Tecido duplo, essa é a gola. Vou riscar. Nessa parte de baixo eu vou deixar uma pequena abertura para desvirar. Vou costurar tudo em cima do risco, deixando a abertura. Costurei. Agora eu vou recortar tudo bem próximo ao risco. Nessas partes curvadas é muito importante ser próximo ao risco ou então fazer picotes, porque toda a parte curvada tem que fazer isso, porque senão ela fica repuxando, tá bom? Cortar aqui as pontinhas bem próximas ao risco, a costura que fica. E agora é só desvirar pela pequena abertura que eu deixei. A roupinha do Kiko tem detalhes branco, né? Tanto no punho como na gola. Então, no punho eu já fiz, né? Aquelas 2 costurinhas brancas que vocês viram na hora que eu emendei o tecido da mãozinha com o tecido da manga. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar 2 costurinhas brancas, um pesponto, passo uma vez, depois passo a segunda vez. Aqui passei a costurinha pespontando. E vou colocar aqui no pescocinho dele, vou prender por baixo da gravata. Vou fazer um pontinho. E ficou pronta a gola. Agora vamos à bermuda. Eu vou cortar um retângulo de 12 por 40 centímetros e vou abanhar com a costura branca. Passar 2 costurinhas com a linha branca. Depois eu dobro assim e fecho a lateral. Depois que eu fechar a lateral, a parte da cintura eu vou dobrar uma vez para fazer o abanhado, pode ser com a linha preta. Pronto, fechei a lateral e fiz o abanhado na cintura. Agora eu vou passar a costura no entreperna. Vou encontrar o meio, coloco a costura que eu fiz lateral para cima, posiciono bem no meio, tá? E aqui eu pego um giz e marco com o dedo a parte de cima, bem no meio, e com o dedo também eu marco as laterais. Então, ficou um dedo para cima e um dedo dividido no meio. E costuro em volta. Depois que eu costuro em volta, eu venho aqui com a tesoura e corto
o excesso. E nos recantos eu vou com a tesoura bem próximo à costura. Tiro o excesso do tecido que sobrou. E agora eu vou passar um elastex na cinturinha com um agulhão. Vou escorregando esse agulhão aqui por dentro e no final eu pego as duas pontas e faço um nozinho. Lembrando que se você gosta do meu trabalho, curte, comenta, compartilha. Pronto, aqui eu já encerrei, fiz um nozinho com as duas pontas do elastex. Cuidado para não apertar demais e ficar apertado na cintura dele, tá? E aqui na perninha, usando um fio, o mesmo fio pipa 10, eu vou passar aqui e vou fazer um laço. Fazer de conta que é o cadastro do sapato. Pronto, terminado o corpo, agora vamos ao boné. O molde é isso aqui. Essa aqui é a parte do meio. Cortei 2 vezes na cor vermelha. E as laterais eu cortei 2 vezes no amarelo e 2 vezes no azul. Então, eu vou posicionar assim. Vermelho no meio. Um amarelo e um azul nas laterais. A parte do meio, a parte de cima é arredondada, tá certo? Para não ficar trocado. Vou posicionar assim. Pode deixar o azul do mesmo lado desse outro azul, tá? Eu fiz isso e deu errado. Aí aqui você costura, emenda, e aqui emenda também. Fazer a mesma coisa com o outro. Lembrando de botar esse azul pro lado de cá. Pronto, aqui ó, tá vendo que ficou os 2 azuis e os 2 amarelos do mesmo lado? Aí quando eu encostei de forma espelhada, deu certo, casou. Agora eu vou passar uma costura, fechando. Passei a costura e agora eu vou cortar todo o excesso. E agora, tá pronto. Eu vou cortar a aba. Esse aqui é o molde da aba, tecido duplo. Risquei. Vou costurar aqui, toda a volta, deixando a parte de baixo aberta. Depois que costura, corta a parte de baixo igual com o risco e depois a parte de cima que eu costurei, eu corto todo o excesso. Desvira. Depois que desvira, eu marco o meio da parte de baixo, faço um pique. E faço um pique também no boné. E agora eu vou posicionar pique com pique, assim, do lado direito, e vou passar uma costurinha de segurança. Passei a costurinha, agora eu vou cortar o forro. Tecido duplo pro forro. Com o boné pelo avesso, eu posiciono assim e risco em toda a volta. Feito isso, eu vou costurar daqui até aqui, com retrocesso do começo no final, deixando a parte de baixo aberta. Do mesmo jeito que eu fiz com a aba. Depois que eu costuro, eu recorto todo o excesso. Corto a parte de baixo igual com o risco. Vou desvirar e vou colocar por dentro do chapéu, do boné. Vou encontrar as costurinhas laterais. Vou colocar o alfinete. E vou costurar toda essa boca, mas na parte de trás eu vou deixar 2 dedinhos abertos para poder desvirar. Aqui, vou deixar a aberturinha aqui. Tem que deixar uma aberturinha, né, para desvirar. Vou deixar aqui. Depois que está desvirado, não, depois que está costurado, agora é só desvirar. Aí, para ela não ficar voltando, né, o tecido, o forro, não ficar brigando com a parte externa, eu vou passar uma costura rebatendo. E também aproveito para fechar a abertura do chapéu, do boné. Acomoda, arruma tudo. E agora eu passo a costura
aqui assim. Aqui, costurinha passada. E para que essa aba não fique caindo, eu vou passar um pingo de cola aqui atrás. Mas se você quiser, pode fazer um pontinho à mão. Se for passar cola, lembre de ficar segurando até essa cola esfriar. E aqui, para fazer o detalhe do cabelinho do Kiko, né, que fica passando para cima do chapéu, do boné, eu vou fazer os 2 risquinhos, marcar com caneta fantasma e vou pintar com tinta de tecido preta. Pronto, pintei, sequei com secador. E agora eu vou fazer o rostinho. Eu faço um X, uma cruz, aliás, para marcar o meio do rostinho. E do meio para lá eu marco 1 centímetro. E do meio para cá 1 centímetro. E dessa marcação que eu fiz para lá, 1 centímetro também. E agora eu vou fazer um arco, ligando um ponto a outro. Na pontinha eu faço 2 cílios. É reto, sem ser curvado, porque é um menininho. E aqui é a boquinha. Agora eu vou riscar tudo com a caneta Micron. Que eu estou usando é a 0.3. A boquinha. O blush eu vou passar, mas eu vou passar bem suave, tá? Porque é um menininho, então eu, pelo menos, não acho que fique legal aquela bochecha muito corada. Então, eu passo só um pouco. Só para também ele não ficar tão pálido. Aqui eu fiz a sobrancelha reta. Não fiz inclinada, como eu costumo fazer. Vou apagar todos os riscos da caneta fantasma com o secador de cabelo. Agora eu passo um pouco do blush que eu falei. E o Kiko ficou pronto. Vou deixar aqui embaixo o link do vídeo do Chaves e do vídeo da Chiquinha, tá certo? Para que vocês possam assistir e fazer essa turminha. Bom, todos têm o mesmo tamanho, seguir a mesma linha de modelagem para poder ficarem os 3 combinando com o mesmo tamanho, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar também o link do molde aí embaixo na descrição. É só abrir e baixar o molde. Tchau, tchau!